da vida dele. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 A paz do Senhor a todos. Que bom que estamos juntos aqui. Daqui para cá tem alguém nos visitando pela primeira vez. Dá um sinal assim com a mão onde você estiver. Muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos também. Daqui para cá tem alguém pela primeira vez. Faça assim, por favor. Muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus está conosco. Pode se assentar, por favor. Nós temos que acompanhar o que Deus está fazendo. Estamos numa campanha, a 20ª edição da campanha Arca da Conquista. 20ª e última. Então você que participou de várias, aproveite o máximo que você puder. Você que é a primeira, faça valer, porque vai ser a tua última também. Então faça valer e aproveite ao máximo que você puder, porque é um mover de fé. E isso nos ensina muito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A conquista da terra prometida era vontade de Deus ou não? Você fala sim ou não? Sim. 40 anos antes, Deus tirou o povo do Egito para conquistar a terra prometida. Eles não creram, perderam. Aquela foi a geração perdida do deserto. E logo depois, 40 anos depois, veio uma nova geração que conquista. Cristo veio a esse mundo para destruir as obras do diabo. João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, uma vida plena. Estou te falando isso porque o meu esforço como pregador e o esforço sobrenatural que é do Espírito Santo é te convencer do que Deus já te fez para ser. Quando você foi resgatado em Jesus, você se tornou cidadão do céu. Ah, mas estou aqui, está como estrangeiro. Nossa nação é o céu. Não somos mais naturais daqui não. Agora eu sou natural dos... Quem mais? Então, aqui estamos como estrangeiro. Estrangeiro sempre tem dificuldade de adaptação e tudo mais. Então, o céu nos aguarda. O meu desafio com vocês é fazer você pensar, se apegar, se apoderar daquilo que já é seu. Esquisitão isso. É verdade ou não é? É. Mas sabe por quê? Porque 40 anos de deserto ou 400 anos de escravidão deformam quem somos. Deforma o plano original. O tanto que somos bombardeados, deforma. 40 anos antes do episódio da travessia do Jordão, todos entenderam, foi domingo passado que começou, né? Todos entenderam domingo passado aqui, o teatro se esforçando para te envolver, para te colocar no momento, e mediante o avanço dos sacerdotes trazendo a arca, aquilo foi se abrindo. Isso é uma narrativa do que aconteceu e foi registrado em Josué 3. Esse avanço. E agora eu quero com você entender melhor isso. Nós temos hoje, mas domingo que vem e o outro. Eu deixei a pregação que mais mexeu comigo nessas 20 edições, 19 anos, 20 edições, para pregar no outro domingo que antecede. Porque no dia da festa, que é o dia 9 de novembro, esse dia é marcado mais pelo nosso gesto, a pregação é o nosso gesto de fé. Domingo que vem eu falarei sobre a segunda parte da nossa ação,
que é nossa parte. Vá acompanhando que você vai viver isso junto comigo mais uma vez. Nessa campanha, hoje eu tenho jovens que não eram para existir, porque são filhos de mães que eram estéreis, mas pediram isso e hoje esses jovens participam da Arca da Conquista aqui. Não é lindo isso? Hoje nós temos casais que estão participando, que já não eram mais para estarem juntos, mas encontraram um milagre da reconciliação numa campanha como essa. Hoje eu tenho pessoas que estão vivas, passando, lógico que só os vivos vêm, não é um culto espírita, não vem ninguém morto aqui, mas só estão vivos por causa da campanha, ou por causa da participação na campanha, porque estavam condenados pelo câncer e foram curados. Então tem muita coisa boa para a gente celebrar, tem ou não tem? E eu quero que você me acompanhe nesse passo a passo. 40 anos de deserto. Foi tempo suficiente para Deus simplesmente executar o que as pessoas determinaram. Eles falaram assim: nós não podemos entrar. Deus falou: pois não entrarão. Vocês disseram não podem entrar. Todos morreram, com exceção de 3 que creram: Moisés, Josué e Caleb. Moisés viu, mas estava cumprindo sua missão, e Deus também tinha um tratado com ele, e ali ele morre no Monte Nebo, vendo a terra. Já Josué e Caleb entram. Essa narrativa começa, e eu vou pedir que você, nessa semana, leia Josué 1, 2, 3 e 4. Hoje eu vou pregar o 3. Semana que vem eu vou pregar o 4º capítulo de Josué. Tudo bem? Abra. Vocês estão contagiantes hoje? O que está acontecendo? A alegria é contagiante. Eu estou aqui, só estou esperando a hora que o caixão vai entrar, porque estou... Vamos celebrar ou não? Até aqui nos trouxe o Senhor, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Misericórdia. Eu não sei o que vocês fazem no domingo, que vocês ficam tão cansados assim. Vocês chegam aqui pior que terça-feira. Terça-feira você trabalha das 5 da manhã às 6 da tarde, pega ônibus, chega aqui animado. Domingo você chega e fala: misericórdia. Eu falo: não, está repreendido em nome de Jesus. Estamos animados. Aí, ó. Na falta do Vande, tem os discípulos do Vande aí, ó. Josué 3. É uma narrativa, tinha acabado de vir 2 espias de lá. É interessante, né? Mandou 12 primeiro. Os 12, 2 creram, 10 duvidaram. 40 anos depois ele fala: então manda só 2. Manda só 2. Você sabe que às vezes os teus planos e sonhos é melhor compartilhar com bem pouca gente. Porque a maioria duvida. A maioria diz: isso não é para você. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Uma situação comigo, que aconteceu sobre isso de não é para você. Mas é. No 3, começa então a mobilização. É hora de mudar de estação. É hora de mudar de lugar. É hora de mudar de vida. É hora de deixar de ser sobrevivente do deserto e nos tornarmos conquistadores do plano de Deus para a nossa vida. Quem está disposto a isso, diga glória a Deus. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram à margem do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. O rio delimitava a terra. O rio era tudo de relevante aqui. Antes do rio, era deserto. Além do rio, terra prometida. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Ó, primeira coisa, o versículo 3, mantém aí, por favor. Primeira coisa que aparece aí: deram a seguinte
ordem. Hoje nós somos uma geração que tem um pouco de dificuldade com ordem, mas sem ordem não há progresso. É necessário ordem. Foi dado uma ordem. Foi dado uma ordem. Não era assim, não sei se vou ou se não vou. Ninguém mais queria saber daquilo. Todo mundo queria saber da novidade. E ele vem e fala, uma ordem. Quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, atitude. Qual que era a atitude? Saiam de suas posições. Eu não sei em que posição você está, eu não sei em que momento você se encontra, mas no dia 9 de novembro, você sairá da sua posição e vai entrar no plano de Deus, que vai se implementar sobre você. Em nome de Jesus. Saiam de suas posições, sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Isso é importante, vou falar daqui a pouco. Assim vocês saberão por onde ir. A explicação está aí. Pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo, purifiquem-se. Aqui era ritual de purificação. Se lavavam para estar na presença de Deus. Purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Eu quero viver maravilhas, mas Deus quer fazer grandes maravilhas. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. Lembra da ordem, qual era? Não, antes o quê? Quando virem a arca sendo levada, saiam da sua posição e o quê? Sigam o quê? A arca. Então aqui começa o movimento. O Senhor disse a Josué, hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com vocês, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Ali era deserto ou ali era terra prometida? Ainda era deserto. É, deserto no contexto, né? Então Josué disse aos israelitas, aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Lembra o que eu comecei a falar aqui? Da minha maior dificuldade e a dificuldade do Espírito Santo numa campanha como essa? É fazer você saber quem você é em Deus. É te localizar em Deus. E aqui ele poderia simplesmente avançar. Ele falou, não, para tudo. Aí o povo parou, igual você parou agora. Aí ele falou assim, hoje, vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Espera aí, eu estou falando isso para um povo que comeu maná há 40 anos. Ele está falando isso para um povo que atravessou, ou que ouviu seus pais e avós contando que atravessaram Mar Vermelho. Está falando isso para um povo que via coluna de fogo de noite, nuvem de dia, de proteção e de guia sobre eles. Estava falando isso para um povo que viu o tabernáculo. Estava falando isso para um povo que viu a Shekinah. Tudo isso era passivo. Tudo que eles viram até agora era passivo. Está com fome? Maná. Está com sede? Água. Querem aprender de Deus? Deus desce no meio deles. A primeira atitude. Você pode repetir essa palavra? Porque ela é forte, né? Você está entendendo que a gente só começa a entender de Deus quando a gente tem atitude. Não tem nada a ver com a mensagem, mas está valendo a pena. Ó, 10 leprosos. Quantos foram curados? Os 10. Quantos entenderam de Deus? 1.
Os 10 foram curados. Os 10 entendiam de Deus? Os 10 reconheceram Deus? Os 10 reconheceram o senhorio do Senhor Jesus? Não! Porque é a tua atitude que move a tua fé. Outro dia, conversando com pessoas, infelizmente eu converso só com crente, é difícil conversar com não crente. Eu gosto de conversar com não crente, eu procuro, mas eles fogem de mim quando sabem que eu sou pastor. A pessoa falou assim: puxa, parece que Jesus precisaria aparecer para essa geração, para que essa geração cresce quem é Jesus. Eu falei, se Jesus aparecesse para essa geração, sabe o que aconteceria? Crucificariam novamente. Mais rápido ainda. Por quê? Porque a tua atitude é quem vai. Mas eu tenho que ler aqui. Eu não posso me empolgar, gente, porque eu pastorei uma igreja que não é tão empolgada. Então, se eu me empolgo muito, eu fico sozinho. Então, eu me empolgo com o texto e vou indo. E você fica assim, pastor, o tempo está passando. Então, vamos lá, desculpa aí, eu não me localizei. Vamos lá, vamos voltar ao pastoreio da Batista Moreiros, vamos lá. Qual versículo eu parei, gente? Ao 10. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, hititas, heveus, ferezeus, gigarzeus, amorreus e jebuseus diante de vocês. Eram os povos que dominavam a terra. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Condução, referência. Não tire o olho dela. Escolha agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, assim que seus pés tocarem as águas do Jordão. Aos pés de quem? Que estavam com o quê? Com a arca em cima deles. Vejam que Deus tinha ali um tipo, uma tipologia. O pessoal às vezes não entende. Pastor, por que essa arca está aqui e por que ela é o símbolo nessa campanha? Porque ela é uma tipologia do que? Da presença de Deus. Ela não é a presença de Deus, é uma tipologia. Ela nunca foi a presença de Deus, ela é uma tipologia. Na verdade, ela apontava para aquele que viria. Aqui hoje eu posso falar, porque domingo passado eu falei, mas não estava com a arca aqui. Os dois querubins não estão de frente um para o outro. Os dois querubins estão adorando quem desce sobre a arca. Porque a palavra de Deus diz, ali, sob o propiciatório, eu virei e falarei com vocês. Eles estão adorando aquele que está aqui no meio. Vocês não estão de frente para mim aqui. Nós estamos de frente para o Todo-Poderoso. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, o Jordão transbordava sobre as margens. Deus manda você entrar nos lugares na estação da colheita. Deus manda você entrar. Olha, eu preguei já 20 vezes sobre esse texto. E olha que coisa linda aqui. Nunca preguei sobre isso. Vamos fazer a 21ª? Deus espera a hora da colheita para mandar você entrar. Que coisa linda. Você está preocupado? Eu vi pessoas aqui à frente pedindo oração e aqui é lugar disso mesmo. Tem que pedir oração mesmo. Tem que acreditar no sobrenatural mesmo. Mas eu sei que você está preocupado. Não se preocupe. Deus vai te entregar na hora da colheita. Aleluia. Deus vai se mover na hora da colheita. Ah, eu quero já. Confia nele, ele entende mais do que você. Ele tem mais vai na dele que você vai bem. Assim os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água à margem do rio. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto continuou o fluxo, correu para o mar
morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo, você pode dizer todo o povo? Todo o povo inclui você, inclui a mim, inclui todo o povo, atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel estivesse atravessado o Jordão em terra seca. A mensagem de hoje até aqui. Domingo que vem eu falo do capítulo 4. Projetando Deus no teu futuro. Você tem visto muita coisa no seu futuro. Você tem imaginado, esperado muita coisa do seu futuro. Pode sonhar, mas não deixe de uma coisa. Ponha Deus ali também. Ponha Deus ali também. Ponha Deus ali também. Olha, os 12 espias, 40 anos antes, entraram nessa mesma terra. Entraram pelo outro lado, mas entraram na mesma terra. Eles viram gigantes, tinha gigantes. Eles viram muralhas, tinha muralhas. Eles viam povos armados, tinha esses povos armados. Eles viram situações difíceis. E tudo isso estava ali, realmente estava. Mas eles não viram Deus. Se você não enxergar Deus no teu futuro, nos teus projetos, eles não vão para frente, geram medo em você, geram uma insegurança em você. Por isso que os nossos projetos têm que ser feitos a 4 mãos, nas tuas mãos e nas mãos de Deus. Você não tem que procurar Deus quando tudo está pronto para Ele abençoar. Isso aí você aprendeu em outro lugar, não foi aqui que você vem para benzer e abençoar. Você tem que procurar Deus na hora do sonho. Você fala, Deus, esse sonho é teu, esse sonho contribui com o teu projeto que é maior que o meu. Isso fará bem para a minha família, que está dentro da tua família, que é maior que a minha, que é mais importante que a minha, que é a tua igreja. Senhor, tudo isso está junto. Nós temos que fazer essa pergunta. Eles olharam e viram situações difíceis. Eles olharam e viram situações caóticas. Eles olharam e viram situações que eles falam, não vai dar para a gente. Eles voltam e dão esse relatório. Eles voltam e dão esse relatório. Mas depois de 40 anos, aqueles que não creram tombaram no deserto, a Bíblia diz. Tombaram, morreram no deserto. 40 anos depois, temos uma geração que não quer mais ser peregrino do deserto ou sobrevivente. 40 anos depois, temos uma geração aqui que quer conquistar em nome de Jesus Cristo, que quer mudar situações em nome de Jesus, que quer mudar realidades em nome de Jesus, que quer fazer o diferente em nome de Jesus. Dá uma forcinha só para mim aqui. Josué 3 o 3 e o 4. Dá uma olhadinha ali, ó. Deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas. Quando virem, estão enxergando? Estão. A arca está sendo carregada? Está sendo carregada. Então saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Primeira coisa, os teus planos, o teu desafio. Hoje vamos falar sobre pedido. Hoje você vai levar, daqui a pouco, você vai receber aqui o teu pedido para você fazer, para entregar só dia 9. Você vai pensar, você vai meditar, você vai sonhar. O teu pedido, primeira coisa que tem que chegar nele, sabe o que é? Deus. Deus precisa chegar primeiro. Quando você chegar, Deus já está. Eu lembro a primeira vez que eu fui expulsar demônio. Você já expulsou demônio? É bom. É a hora que mais depende de Deus. Porque você vê que ali você não consegue sozinho. Eu fui. Parecia que tudo
tudo era treva ali. Quando cheguei na portinha para entrar, porque expulsar demônio dentro da igreja é até melhor, porque está no território da gente. Na casa do oleiro é bênção, porque lá tem um monte de gente. Mas ali eu estava na casa do cão. Eu falei, misericórdia. Eu olhei, eu não beijei nenhuma medalhinha, porque eu não tinha. Eu falei, Deus, o Senhor vai comigo nessa empreitada? O Espírito de Deus me falou, eu já estou lá. Aí, aquele jovem de 22 anos cresceu. Falou, vou encarar. Aí você encara qualquer coisa. Deus já está lá. Deus já estava no Mar Vermelho quando chegaram diante do mar. Chegaram diante do mar e pensaram, não tem para onde ir. Sempre tem para onde ir. O cristão sempre tem um escape. É garantido por Deus. Nada vos acontecerá que não sobrevenha em seguida o escape. Só não chega no escape quem não resiste. Mas se você resistir, o escape chega. Eles olhavam um mar fechado, Deus olhava um caminho aberto. Eles olhavam uma falta de opção, Deus olhava a melhor opção para eles. Eles chegam ali ao ponto de Deus responder de uma maneira, pela narrativa do texto, de uma forma irritado. Diga ao povo que marche. Por que clamam a mim, diz o texto. Por que clamam a mim? Por quê? Lógico, por quê? Porque eu estou num beco sem saída. Deus falou, não é sem saída. Por que você clama a mim? Não te tirei de lá? Porventura eu não sei o que estou fazendo? Diga ao povo que marche. O povo fez o quê? Marchou. E o que tinha no meio do mar? Uma estrada. No fundo do mar, não é por sobre. No fundo do mar. O mar se abre. Antes deles chegarem no mar, Deus já estava lá abrindo o mar para eles. Só estava esperando a atitude de fé. Só estava esperando a atitude de fé. Só estava esperando a tua postura de fé. 40 anos antes, eles estiveram muito perto do que eles desejavam. 40 anos antes, eles espiaram o que eles desejavam. Eles sonhavam com isso. Eles cantavam na terra da escravidão. Eles cantavam sobre a liberdade e sobre a saudade do que eles tinham e sentiam daquilo que eles não conheceram, mas que seus pais e avós, bisavós da geração de Jacó contavam para eles da terra que Deus deu a Abraão. E eles ficavam saudosos. Eles chegaram perto, mas quando eles chegaram perto, eles observaram e notaram que aquilo não era para eles. Aqui entra o pedido. E esse pedido, eu vou trabalhar com você uma coisa muito séria agora. O povo de Israel não avançou naquele momento, pois pensou que o seu Deus não era capaz de dar aquela terra para eles. Aí ficou pesado o momento, hein? Eles desconfiaram de Deus. Ou use outra palavra, não creram. É a mesma coisa ou não é? É a mesma coisa. Não, Deus, eu creio que Deus é todo-poderoso. É que eu não creio. Não, então você não crê que Ele é todo-poderoso. Você está se apegando a uma religiosidade que escraviza, onde você diz que é todo-poderoso, mas não age como se fosse todo-poderoso. Você é um crente que tem casca de crente, mas não tem essência de crente. Você não crê. Na hora do pedido, nós começamos a ter muito problema, porque nós nos habituamos
com o Deus da sobrevivência. Eles pensavam que Deus era Deus só no deserto. Porque 40 anos atrás, eles estiveram bem perto de entrar, não entraram, porque eles acreditaram que Deus não era capaz. Deus foi capaz de abrir o Mar Vermelho, sim ou não? Eles viveram isso, sim ou não? Eles tinham isso na memória. Eu não esqueceria isso jamais, se passasse por algo semelhante. Eles tinham isso vivo na memória. Eles comiam do maná que descia do céu. Eles beberam da água da rocha. Eles ficaram com vontade de comer carne. Deus mandou muitas codornizes, ao ponto que comeram demais e passaram mal. Deus supria para que sobrevivessem, mas o plano de Deus nunca foi sobrevivência. Deus não nos criou para sobreviver. Sobreviver é momentos em que você está doente, em que você está abatido. Então ali tem todo um cuidado para você passar por aquilo e sobreviver àquilo. Mas você foi gerado em Deus para viver as coisas grandes de Deus. Mas eles conheciam um Deus de sobrevivência. E um Deus de sobrevivência não ganha batalha. Um Deus de sobrevivência não derruba a muralha. Um Deus de sobrevivência não muda situações. Um Deus de sobrevivência apenas te faz se manter sobrevivendo. Eu sei que hoje todo mundo assiste um monte de coisa na internet. E o algoritmo vê que você rapidamente é crente, gosta de coisa de crente e começa a mandar para você coisa teoricamente de crente. Mas tem muito besta falando coisa besteira por aí. Começa a falar que não é para você pedir, que não é para você ter um relacionamento com Deus não é de pedir. Eu vou pedir para quem então? Para Nossa Senhora? Vou pedir para quem? Para São Sebastião? São Benedito? E o camarada que está falando para você não pedir, ele está buscando seguidores, pode ver, ele fala, clica aí, começa a seguir, aperta o joinha, porque ele está querendo monetizar. Eu bloqueio. Aparece para mim gente que não tem fé, eu falo, eu não preciso de espias que duvidam, porque eles vão me prender no deserto. Josué e Caleb ficaram 40 anos presos no deserto, por causa dos 10 colegas que não creram. Eu imagino o azedume da relação. Eles passavam mais um dia de deserto e falavam, ei vizinho, estamos aqui por tua causa, você sabe, né? No outro dia, mais um dia, estamos aqui por tua causa. Mas saiba de uma coisa, eu vou sair daqui, você, Deus falou, você vai morrer, você sabe, né? Então, o último suspiro no deserto. Eu bloqueio. Eles vão contra a essência do Evangelho. O Evangelho é muito mais do que bênçãos terrenas, muito mais. Mas também é bênçãos terrenas. Ou seríamos hipócritas. Quem está me entendendo diz um amém. Eu sei que o momento agora não é muito festivo, mas é real. Jesus Cristo, o meu Senhor, de quem mais? Ele disse, o maligno, o ladrão veio matar, roubar e destruir. O meu Senhor, que é meu mestre, que é a maior autoridade na minha fé, que é quem eu sigo, eu sou discípulo. Ele disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele disse, errais em não pedir. Tiago, lá na frente, um dos discípulos, fala assim, vocês erram em não pedir. Nós erramos em não pedir. Jesus Cristo veio e nos ensinou numa analogia muito próxima. Ele diz, se um filho pedir para o seu pai um peixe, lhe dará
uma pedra? Se pedir um pão, lhe dará uma cobra, ou vice-versa? Não. O pai vai dar o melhor para o seu filho. Ele falou, muito mais. Quando vocês chegarem no céu, o pai vai dar as coisas para vocês. Não. Eu alterei o texto. Ele disse, muito mais. Aqui. Vosso Pai Celestial vos dará aquilo que pedir. Você está vendo o esforço que eu estou tendo para você pedir o que é teu? Ah, pastor, mas é que eu era de uma igreja que não se acreditava. Disse bem, era. Você agora está no povo da conquista. Você está no povo que vive o milagre. Estou aqui para viver um milagre. Quem mais? Eu até me perdi no meu esboço, deixa eu olhar aqui. Para ver onde que eu estava. Sobrevivência é uma vida sem futuro. Sobrevivência é um futuro igual ao presente. Sobrevivência é uma condenação a ser para sempre assim. Você nunca consegue avançar daquilo. Nós temos que projetar Deus para o nosso futuro. Eles não entraram na terra prometida há 40 anos atrás, porque eles pensavam que Deus não estava lá. Agora Deus falou, vocês verão o símbolo da minha presença, a arca, indo antes de vocês. E para onde ela estava indo? Em direção à terra prometida. E ele falou, quando vocês virem a arca sendo levada, saiam de suas posições e sigam Deus, sigam aquilo que Deus está apontando, aquilo que Deus fará em você. Entra aqui, como você vai estruturar o teu pedido. Cuidado para você não pedir maná, porque maná ele já tem te dado. Pede pelo menos um maná com mel. Maná diferente. Não pede água, porque a água ele não tem deixado faltar. Ou tem? Você quer me ver decepcionado? É um cliente chegar e falar para mim assim, pastor, eu não quero muita coisa. Eu falo, por que está falando comigo então? Está falando com o pastor errado. Porque tem pastor por aí que não quer muita coisa. Mas Deus, ou me dá Campinas, ou eu morro. Parafraseando um grande evangelista. Ou me dá essa cidade salva pelo sangue de Jesus, ou eu morro. Pastor, o senhor está pensando que é demais, hein? O senhor quer demais, hein? Ô irmão, eu estou falando com o Todo-Poderoso. Eu vou ficar com mixaria? Você quer coisa fácil? Você quer pedir alguma coisa fácil? Quer pedir alguma coisa corriqueira, natural? Tutinha, fica de pé. Pede para ele. É coisa fácil. Você não faz coisa fácil, Tutinha? Faz. Porque é uma coisa meio assim, ó, vai lá nele, fala assim, estou com uma dificuldade aqui, ó. Tem que arrastar esse móvel aqui, ó, não tenho força. Ele fala, não, ajuda, vamos lá. Olha, tem aqui, ó, os pneus do meu carro estão careca aqui, ó. Não, irmão, vamos lá, eu te ajudo a botar os pneus, não quero ver você se acidentando. Fala com o Tutinho que ele tem condição de te ajudar com fácil. Agora, você quer o sobrenatural? Não fala com ele não, porque ele também está buscando no Todo-Poderoso. Obrigado, Tuto. Nós temos que olhar para o céu. Nós temos que pedir. Quando ele fala, mantenham distância de 1 quilômetro, ele explica, para que vocês possam ver. Pelo lugar onde vocês vão passar, é um lugar inédito. O caminho que vocês vão passar é inédito, vocês nunca passaram. Aqui, traz algo que eu quero fechar esse pensamento dessa forma tão linda. A presença de Deus à frente deles era a referência. Você está indo para lá por quê? Porque Deus está indo para lá.
Você está crendo que isso vai dar certo por quê? Porque Deus já chegou lá. Você está indo realizar isso, por quê? Porque Deus está na minha frente. Quando você vai num consultório médico, você não está indo atrás de um médico, você está indo atrás da onde Deus vai usar um médico para te auxiliar. Quando você vai atrás de um emprego, você não está indo atrás de uma oportunidade de emprego, você está indo num campo evangelístico, num campo missionário, onde tem almas precisando ser salvas, que trabalham ali, e se Deus está ali para salvar, ali é lugar para você trabalhar. Se você vai fechar um negócio, você não está olhando o número, você está olhando quem está diante de você e como ele precisa de Deus muito mais do que você imagina. E na hora que você assinar, na hora que você fechar negócio, você fala: tem mais um assunto para falar com você. Não foi à toa que tudo isso aconteceu, porque minha vida não é à toa. Você foi colocado na minha história para eu compartilhar com você aquele que chegou antes de nós nesse lugar. Deus é a nossa referência. Deus é aquele que está na nossa frente. Deus é aquele que está diante de nós. Deus é aquele que vai nos desafiando. Ele nos sustentou no deserto, porém nos fará agora conquistadores da terra prometida. Josué, o versículo 15 e 16. Eu vou pedir para você ler essa parte, para eu poder tomar um golinho d'água. Olha só. Espera aí, por quem? Quem criou o caminho? Quem estava na frente? Quem opera milagre? Quem vai fazer acontecer? Então basta você somente pedir. Deus já está na tua frente. Ai, pastor, eu não vou ser decepcionado. Comigo você pode se decepcionar. Com seu amigo, com seu marido, com sua esposa se decepciona. Mas Deus nunca decepciona. E aí continuou falando o quê? Foi interrompida. E começou a se acumular. Eu gosto de deixar vocês, porque os nomes na frente é difícil falar. Acumular a uma grande... Ó, 2 filhos, ó. Um você dá o nome de Adão, outro de Zaretã. Com certeza não vai ter colega com o mesmo nome. E a água... abaixo daquele ponto, natural. Isso é natural. O sobrenatural foi para lá. O natural é a água continuar correndo. Secou o caminho. Então, vamos ler juntos? Então, todo o povo atravessou. Gente, para eles, isso era a realização de um sonho. Atravessar a divisa para a terra prometida. Então, todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Primeira coisa que você viu foi o seguinte: Deus precisa chegar antes para onde você está indo. Segunda coisa que eu quero concluir com essa ideia: não existe futuro sem um rompimento com o passado. 40 anos antes, eles não entraram na terra porque eles falaram: essa terra não é para nós. Porque eles estavam ainda num sistema de escravidão na cabeça deles. Estavam livres, hein? O difícil não é tirar do Egito, o difícil é tirar o Egito da pessoa. O difícil não é você vir numa igreja, o difícil é você deixar de ficar no mundo. O difícil não é você participar de um culto, o difícil é você levar a adoração para a tua casa. Dá um glória a Deus aí, porque aí eu peguei no pé, né? O difícil é você ser transformado, porque a religiosidade, você vai acompanhando, você vai por cópia. Você olha, levanta a mão, levanta, bate palma, você abate. O irmão fala aleluia, você fala: eu nem sei o que é isso, mas eu vou falar. Aleluia. Aliás, quantos de vocês sabem o que quer dizer aleluia? Levanta a mão. Então diga aleluia. E a gente fala, porque é legal, todo mundo fala. Aleluia quer dizer: seja exaltado o Senhor. Ou exaltado seja
o Yah no final, de Yahvé. Seja exaltado o Senhor. Aleluia! Então você conta uma bênção. Aí o irmão lá diz o quê? Agora você já sabe. Agora você pertence ao 0,1% dos crentes que sabe o que significa aleluia. Pastor, eu pensei que aleluia era língua estranha. Quase. Olha lá. Cruzar para o outro lado do rio era muito significativo. Para eles era ir além do que nunca foram. Rio é delimitação de território. Rio diz que o que fica para um lado é de um jeito, o que fica para o outro é de outro jeito. Rio diz que do lado de lá a língua é diferente, o governo é diferente, o valor monetário é diferente, a moeda é diferente, jeito de se viver é diferente. Do outro lado do rio é outra realidade. E muitos temeram por isso 40 anos atrás e ficaram no lugar deserto. Por outro lado, cruzar o rio para viver deserto do outro lado, vai morrer no primeiro desafio. Esse atravessar o Jordão, que é o que você vai viver simbolicamente aqui no dia 9 de novembro, vai ser de fato uma travessia na tua vida, na dimensão espiritual. E do lado de lá, não volte mais atrás. Porque assim que eles passaram, os sacerdotes saíram do rio, foram os últimos a sair. Os primeiros a entrar, os últimos a sair. Quando eles saíram do rio, o rio fechou, ninguém conseguia voltar. Isso é muito importante, porque você aqui está no ambiente onde a tua fé está sendo fomentada, animada, alimentada, e você sai animado. Mas diante dos primeiros desafios e problemas, a tendência é você voltar para a sobrevivência. Não, eu tendo que comer o que beber, para mim está bom. Ô samambaia, você é mais do que isso. Dá um glória a Deus. Você é mais do que isso, do que apenas existir. Você está aqui para a glória de Deus. Eu não estou aqui para sobreviver, eu estou aqui para conquistar. Do lado de cá do rio, eles eram sobreviventes. Do lado de lá do rio, eles eram conquistadores. E tudo mudou por uma travessia. Do lado de cá, eles viviam à custa de maná e água. Do lado de lá, eles se tornaram exército. Do lado de cá, eles eram sobreviventes. Do lado de lá, eles se tornaram exército. Eles rodearam, eles sitiaram Jericó. E eles ficaram ao redor de Jericó, e Jericó tremia e dizia: eles estão aí, mas eu estou tranquilo. Jericó tinha autonomia de água, porque tem até hoje. A fonte de Elias está lá, de Eliseu está lá. Está lá ainda. Se você for lá hoje, você vai. Se você quiser, você pode tomar água. Eu não tomo, mas se quiser, você pode tomar. Dor de barriga depois eu não garanto. Porque também 3.000 anos de fonte. Tinha cercado por muralha, tinha toda a estrutura, eles estavam garantidos lá dentro. Quem era a proteção deles? A muralha. Era uma muralha, gente, de mais de 4 metros de largura. Pessoas habitavam na muralha. Tem um exemplo no capítulo anterior, quem morava na muralha. Pastor, existe capítulo anterior ao capítulo 3 de Josué? Existe o capítulo 2. E o que tinha no capítulo 2? Os espias foram escondidos numa casa. E essa casa era na beira da muralha, ao ponto que eles falaram: nós não destruiremos você. Ponha um pano vermelho na janela, quando invadirmos, veremos e não te atacaremos. Aquela muralha era a garantia deles. Nós vivemos enfrentando situações intransponíveis. E nós não temos armas, nós temos Deus.
Eles rodearam por 7 vezes, por 7 dias, toda a muralha. E ao 7º dia, eles falaram: o que a gente faz? O que nós temos? Aí Deus dá ordem: gritem. Gritar todo mundo sabe. Berraram. E no grito as muralhas começaram a apresentar trincas, falhas, e abriram caminho para que o povo de Deus tivesse a sua primeira conquista de cidade. Quando você atravessa o rio, você não pode mais voltar a pensar como aquele que só sobrevivia, porque tem muralha para você enfrentar, tem exército para você enfrentar. Mas quem abriu o rio? Quem te colocou na terra prometida? Quem te colocou nessa oportunidade? Quem chegou antes? Quem chegou antes? Quem está na tua frente? Quem está com você? Então não tema, simplesmente avance no poder de Deus. Nessa campanha é muito trabalhado uma das coisas mais importantes que nos excluem, que nos auto-excluem, quem exclui é você, de milagres. Como você se vê. Como você se vê. Vocês viram eu pregar domingo passado, e eu falei sobre a confusão lá de quando eles rompem. E depois falei da arca ficou, depois que foi roubada pelos filisteus, ela ficou 20 anos, quando os filisteus devolveram, num lugar onde só lamentavam. E depois ficou 3 meses na casa de Obed-edom, onde todo mundo, toda a sua família foi abençoada. E eu falei que essa arca era onde nós seríamos todos abençoados, na casa de Obed-edom. Amém? Lá, há 40 anos atrás, eles chegaram lá e eles viram gigantes e eles falaram: e nós diante dos gigantes éramos como gafanhotos. Éramos aos nossos olhos e aos olhos deles. Como você se vê? Deixa eu gastar um tempinho aqui nisso. Mas antes eu vou pedir que os obreiros entreguem, por favor. Você não vai fazer nada com esse papel. Não vai escrever uma vírgula, nem seu nome. Você vai levar embora. Você vai dobrar, uma dobra só. Não faz origami com ele. Uma dobra só. E guarda. Porque dia 9 você vai trazer. Podem distribuir, gente. Pode distribuir. Obrigado. Os obreiros podem distribuir. Pode distribuir. Você vai levar embora, tá? Se perder no caminho, depois a gente tem mais aí. Não se preocupe. Mas também não sai escrevendo. O que hoje eu estou trabalhando com você é o pedido. O pedido. E é a última campanha. Eu quero que você viva intensamente essa campanha. Por isso eu vou falar sobre mude a forma como você se vê. Mude a forma como você se vê. Você se vê de uma forma fruto de um rompimento que aconteceu lá na nossa origem. E isso está te afetando ainda. Mas isso vai ser mudado daqui a pouco. Deixa só você pegar para parar o movimento e você voltar a atenção aqui. Aí eu já pego e dou esse andamento com você. Esse é o seu papel de pedido. Você vai entregar no dia 9, juntamente com o envelope da oferta, que eu vou falar domingo que vem, sobre isso. Se você não quer saber da oferta, nem vem domingo que vem, porque é a tua atitude. Não, eu não quero ter atitude. Então, sobreviva. Não, eu não quero sobreviver. Então, tenha atitude. Não quero ter atitude. Se decida. Se decida. Ou é uma coisa, ou você fica no deserto, ou você vem para a terra prometida. E eu vou para a terra prometida e eu vou viver o melhor de Deus para esse tempo. Deus tem o melhor para derramar. Pronto? Todo mundo pegou? É só pegar, gente. É simples. Pegou? Pode guardar, não vai usar não. Você viu que aí tem um lugar que você vai ter que preencher o seu pedido. Certo? Mude a maneira como você se vê. Lá atrás, eles se viam como gafanhotos. Hoje você se vê como? Não responda, é retórica a pergunta. A pergunta é retórica. Como você se vê? Satanás trabalha com força nisso.
E nisso ele tem tido muito sucesso na vida de muita gente. Muita gente. Vocês facilmente tentam, por um vício religioso, por um lado negativo da religião, criar uma escala, como uma hierarquia. Existe uma hierarquia eclesiástica, por uma questão de ordem, não por uma questão de relacionamento. Você vai me entender. Quando nós, originalmente, perdemos o contato com a vida e passamos a viver condenados à morte, viver em função da morte. Quem não tem Jesus vive em função da morte, e em função da morte eterna. Passaram a viver um sentimento de orfandade. Jesus Cristo veio e dá aos seus discípulos, a todos, inclusive a Judas o traidor. Ele lavou o pé de todos, ou lavou o pé só de Pedro? De João? De Tiago, que eram seus amigos? Ele lavou o pé de todos, inclusive do seu traidor, que saiu dali de pé limpo para traí-lo, para entregá-lo. Jesus gerou neles um sentimento de proteção. Em Cristo eles se sentiam filhos de Deus. Eles foram a primeira igreja que Cristo estabelecia. A partir deles chegou até nós, e nós temos que nos ver como filhos de Deus. Quando Jesus diz que ia subir ao Pai, que Jesus ia ao Pai, eles ficam desesperados. Jesus falou: não fiquem assim, pois virá outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele disse: não vos deixarei, para quem lê a Bíblia, não vos deixarei órfãos, enviarei para vocês um outro Consolador, que testifica no nosso espírito que somos perfeitos, infalíveis, bonitinhos da sociedade. Somos filhos. Aleluia. O Pai nos ouve porque somos filhos. E se você tem filho, você sabe que pode ter afinidade com um diferente do outro. Isso pode existir. Mas se você é um pai, uma mãe que se preze, você ama. Você ama. Você vê que vai ficando velho quando você começa a ficar amigo do farmacêutico. Eu estou nessa vibe. Eu ia na farmácia e ele disse: ô pastor. Eu falei: estou vindo muito farmácia. Você começa a ficar amigo do farmacêutico. Isso é sinal que a idade está chegando. E eu estava conversando com a farmacêutica essa semana. E ela estava falando sobre ter filho. Ela perguntou: quantos filhos o senhor tem? Eu falei: eu tenho um. Que idade que tem? Eu falei: a idade. Grandão já. Tudo começou porque ela falou que ela tem uma menininha. E que a menininha veio falando: mãe, eu estou crescendo. Ela tem que conferir todo dia se está crescendo. Ela falou: desse jeito ela vai crescer. Eu falei: meu filho também. Eu marcava, riscava lá no batente de uma porta lá: tal dia, tal data, a altura dele. Tal dia, tal data, a altura dele. Se você não está fazendo isso com seu filho, está perdendo uma chance. Faça, porque isso é divertido. E depois, ficou indo. Ele queria tanto crescer. Falei para ela que hoje ele tem 1,93 m. E ela falou: ter filho é uma coisa misteriosa, né? Aí que você vê que você está ficando velho mesmo, que você tem papos cabeça com farmacêutico. Aí eu falei: é coisa misteriosa. Ela falou: pelo meu filho eu sou capaz de tudo. O que eu vi abrir na minha frente na hora? Uma baita oportunidade. Eu falei: você tem o mesmo sentimento pelo seu filho que Deus tem por você. Que Ele foi capaz de coisa que você não é. Você é capaz de fazer tudo pelo seu filho.
Ele foi capaz de entregar seu único filho, para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Você está se vendo errado. Você está se enxergando errado. Você está se percebendo errado. Você pensa que você chega diante de Deus e fala: Deus, quem sou eu para orar? Da onde você aprendeu isso? Nós chegamos e oramos em nome de filho. Isso é filho. Nós clamamos em nome de Jesus, filho. Nós somos filhos. O filho, quando está muito por perto, você sabe, ou está doente, ou fez coisa errada. Verdade ou não? Ou é só comigo que aconteceu isso? Porque filho tem a vida dele lá. Mas quando ele começa a lembrar muito que tem pai, você fala: está com confusão. Está com confusão. Não, confere ou não? Levanta a mão, deixa eu ver. Não, tá bom, pensei que eu que era ET. Não, foi todo mundo. Filho conta muito: ô pai, beleza, né? Ô pai, saudade do senhor. Falei: ih, deu problema. É mistério. Vamos ver o que vai ser. Nós que somos maus, Jesus disse, sendo vocês maus, dão o melhor para os seus filhos. Muito mais o vosso, aí ele já inclui, o vosso Pai que está no céu vos dará. Você tem que escrever aí pedido de filho. Você não tem que fazer pedido de sobrevivência. Faça pedido de filho. Talvez não se cumpra nem esse ano. Talvez não. Mas você vai passar a viver em função disso a partir desse ano. A conquista da terra não aconteceu na passagem do Jordão. Eles tiveram todo um processo de conquista. Josué inteiro está contando a história da conquista. Depois vem Juízes, que eles já estabelecidos na terra, eles eram governados por juízes territoriais. Mas tudo começou com a passagem do Jordão. Ali eles mudaram de um erro, eles repararam um erro de 40 anos atrás, dos seus antepassados, e eles mudaram a realidade. E a partir dali, foi conquista, tiveram problemas, erraram, mas erraram porque duvidaram e esqueceram de quem eles eram em Deus, e consertaram e continuaram conquistando. O que eu quero é que a partir do dia 9/11, o diabo não tenha mais direito de te tratar como escravo, porque você não é mais escravo de vício, você não é mais escravo de nada que o diabo está pondo na tua vida. A partir do dia 9, você é um conquistador, porque você está em nome do grande, maior, altíssimo conquistador da terra, do céu e de debaixo da terra, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Nele nós somos feitos filhos. E se somos filhos, diz a Bíblia, somos também herdeiros. Irmão, eu tenho tanto plano grande para realizar ainda. Embora eu vá muito em farmácia, eu tenho saúde. Eu vou durar bastante. Eu tenho tanto plano grande para fazer ainda. E eu estou fazendo uma oração a Deus com duas alternativas. Deus, o que eu tenho para fazer vai exigir muito recurso. Ou o Senhor levanta pessoas no meio de nós com recursos, ou o Senhor manda de fora. Minha oração será respondida. Se você vai ser o canal, aí não depende de mim. Se você é o canal, você vai pedir e vai falar: Deus, eu vou ser, eu vou realizar, eu vou fazer. E vai sentir o que não se compara. Nada é melhor do que você ser um canal de bênção para a obra de Deus. Você experimentou, é gostoso, não é? Fez alguma coisa melhor na vida até hoje? É o que existe de melhor. Você faz algo e você fala assim: Deus me usou para fazer algo. Não é possível, logo eu. Deus me usou para fazer algo. Você consegue alcançar um recurso e você fala: eu estou pagando a casa do oleiro.
Você pode estar pagando só um pedacinho, 3 metros quadrados de grama, mas faz parte. Você pode estar pagando uns vidros que tem lá, mas faz parte. Falar nisso, tem uns vidros quebrados lá, Juliano. Precisa arrumar aquilo lá, irmão. Oh, que descaso é aquele? Eu já fui 3 face a face lá e olha aquele vidro quebrado lá. Oh, compramos um lugar, tem que ser de excelência. Tudo que fazemos é de excelência, não é? Eu falei com o Juliano que ele tem fábrica de vidro, ele que se vire. Falei com a pessoa certa. Eu sou filho. Eu era pastor numa igreja pequena. O problema não está no tamanho da igreja. O problema está no tamanho da visão. Toda igreja nasce pequena, porque a igreja não se abre. Igreja que se abre é divisão. Igreja nasce. E quando ela nasce, Deus sopra seu favor sobre ela. Quando ela abre fruto de divisão, ela fica lá dando cabeçada e não sai daquilo. Isso é estatístico histórico. Eu estava numa igreja pequena, com uma visão pequena. Mas de repente Deus nos desafiou a pensar grande. Eu acreditei. Eu acreditei. E comecei a ver coisa grande. E eu lembro-me que quando eu vi pela primeira vez esse lugar, que não estava à venda, estava à venda o lugar aqui do lado, que não vendeu até hoje, que vai vender para a gente. Eu já falei para o dono ali, ele quer que eu compre, quer uma fortuna, que é absurdo. Aqueles caras que sem noção. Ele mora no Cambuí, pensa que o metro quadrado aqui é o mesmo preço que Cambuí. Eu falei, não, mas o senhor não vai comprar? Eu falei, vou. Quando? Quando o senhor morrer. Eu falei, vem seus filhos que nunca pisaram aqui. Eles vão falando, eu quero me livrar daquilo, eu quero liquidez, eu quero dinheiro na mão. Aí eu chego e falo, é comigo o negócio agora. Aí o velho falou, está me gorando? Eu falei, não, é o senhor que é muito sovina, fica segurando. Quer viver mais, vende para a gente. Isso eu não devia ter falado para vocês, são estratégias de negócio. Nem sempre muito bonitas. Mas funcionam. Ó, eu comecei a tratar com o dono desse lugar. Ele não queria vender. Ele não estava vendo esse lugar. Para você ter uma ideia, era começo de dezembro. Nós estávamos em negócio aqui desde junho. Era começo de dezembro, esse lugar foi assinado dia 16 de janeiro do ano seguinte. Era começo de dezembro, ele ia alugar. Aqui já estava alugado. Era um barracão velho lá embaixo. Ele já estava alugado. A parte de baixo aqui tinha outros barracões, velhos também, que ele ia alugar para uma empresa que tinha do outro lado da rua, de prensa de plástico, coisa assim. E eu chegava para ele e falava assim, que queria comprar. Aí ele, faça uma proposta. Eu fiz uma proposta. Ele falou, não, isso aqui é muito pouco, e não sei o quê. E eu insistia, gente. Eu vinha para cá, a igreja era pequena, não tinha muito o que fazer. Eu tinha que ler a Bíblia, tinha que estudar. Então, eu pegava meus livros, minha bolsinha, vinha para cá, ficava dentro do barracão lá embaixo vazio, esperando o homem aparecer, na expectativa de um milagre. Na expectativa do milagre. Lógico que você já sabe que o milagre aconteceu, você está aqui. Aquele dia, aquele homem falou uma coisa para mim. O senhor não tem dinheiro para comprar isso. Isso aqui não é para você. Ele tinha razão em dizer que eu não tinha dinheiro para comprar aquilo. Mas ele estava errado em dizer que isso não era para mim. Está entendendo? Ele estava pensando com a cabeça de mundo. De escravo. Eu não tenho cabeça de escravo. Ele tinha. Olha o tanto que eu estou me doando a você hoje para ver se eu mudo esse cabeção aí. Vai dar certo em nome de Jesus? Diz um amém aí. Eu saí dali deprimido, gente. Até humilhado. Porque eu não tinha muito apoio ao meu derredor, não. O pessoal ao meu derredor também falava que aquilo era exagero. Aquilo, isso. Mas eu falei, Deus, o Senhor mostrou, o Senhor falou. Mas antes mesmo de Deus mostrar, no meu coração aquilo já estava arrebentando. Tanto é que eu comecei a
Parei de ver outras coisas. Falei, é aqui. Não tem mais nada. Ali, aquele homem falou, Senhor, isso aqui não é para o Senhor. Veio na minha memória, da onde eu saí, a escola que eu estudei, a roupa que eu usava, o único tênis que eu tinha, dava um chulé, mas era o único que tinha. Quem mais viveu isso? Não, para levantar a mão, não dá para revezar. Você tinha um só quando você era pequenininho. Lembra disso? A gente jogava fora por condenação. A mãe falava, não dá mais esse tênis, meu filho, tem que jogar fora. Não, mãe, tá bom ainda. Ela falava, não, eu não aguento mais teu tênis. Ela jogava. Eu comecei a passar tudo isso na minha cabeça. E o demônio fazendo uma arruaça. Arruaça, arruaça. Até o ponto em que eu fui lá para o alto do monte. Me derramei diante dele e falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Não tem problema, Deus. Se o Senhor quer que eu seja pastor da igreja onde ela está, com o tamanho que ela está, para mim é uma honra do mesmo jeito. Mas tira de mim esse sentimento. Tira de mim esse sonho de conquista. Me conforma a isso. Que não vai ter nada errado, gente. Tem muita igreja pequenininha, que vai morrer pequenininha, que não tem visão e vai chegar no céu. E o pastor vai receber o galardão daquilo, às vezes até maior do que o meu. Sei lá como é que ele vive aquilo. Deus vai tratar com ele. Não tem nada de problema nisso. O problema é que o sentimento que Deus pôs em mim. Eu falei, por outro lado, Deus, aquele homem falou uma verdade na minha cara que me arrebentou. Deus, o Senhor quer mesmo que eu vá? Deus me mostrou ali, no mesmo lugar que Ele me mostrou, o que eu vou pregar daqui 15 dias, na última mensagem. Naquele mesmo lugar, Deus me mostrou e falou o seguinte, aquela terra não é tua, mas não é dele. Aquela terra é minha. Porque tudo que existe fui eu que criei. E você é meu. Eu desci de lá animado. Cheguei, fui direto no escritório do camarada que era o capanga dele. Cheguei lá, falei, ele falou, de novo, senhor? Eu falei, quer se livrar de mim? Vende. Que você nunca mais me vê. E é verdade, nunca mais me viu. Ele olhou, eu falei, eu só vim aqui dizer uma coisa. Vou comprar, viu? Eu vou comprar. Deus fez algo maravilhoso. Deus fez o impossível acontecer de um jeito que o homem me ligou e falou, aquela proposta que o senhor fez, está de pé? Eu falei, nos termos que eu falei, sim. Ele falou, então pode vir essa semana aqui que a gente fecha. No comecinho de janeiro. Eu não deixei a boca daquele homem e os meus traumas definirem quem eu sou. Eu perguntei para Deus quem eu sou. Eu não perguntei para o meu vizinho quem eu sou, eu perguntei para Deus quem eu sou. Eu não perguntei para as pessoas da igreja quem eu sou. Eu perguntei para Deus quem eu sou. Porque todo o restante não ia falar quem eu sou de fato. Agora Deus me conhece por dentro e por fora. E Ele não falou, Rafael, você é especial. Rafael, você é um escolhido entre as nações. Ele falou, você é filho. Quem mais é filho aqui? Dá uma glória a Deus. Quem mais é filho aqui? Diga aleluia! E sendo filho, você tem que mudar a tua cabeça de escravo. Você não está na casa de um senhor de escravos. Você está na casa do teu pai. Onde você tem direito de filho. Aonde ele está à procura de pessoas que têm um coração, que creem. Quem é filho fica em pé. Me perdi no tempo, me perdi em tudo.